Tenho dois materiais preparados e são extensos, portanto, provavelmente não serão vencidos. As lâminas são 31 ou 32, o que matematicamente resultaria 1 hora a cada 2 minutos uma lâmina. E também eu trouxe um material que está chamado de material extra, que é um texto com 20 laudas, mais ou menos, que é produto de uma consulta feita a várias varas federais sobre os temas de cooperação. Então, voltando onde eu devia ter iniciado, que é agradecendo o convite da Images e cumprimentando pela iniciativa, agradecendo também aos coordenadores pelo convite, eu lhes digo que vou dizer o que for possível, espero que seja útil. Essa sistemática de se trabalhar com o PowerPoint engessa um pouco, às vezes, a conversa, né? Perde um pouco da naturalidade, mas fica o registro e aquilo que não se alcançar, se houver curiosidade e se puder ser útil, estará disponível nas lâminas do PowerPoint e também neste material de complementação. A complementação, como eu lhes dizia, é a partir de um trabalho do DRCI, de levantamento de questões. No ano passado encaminhei, a partir da vara, formulários de perguntas, várias varas responderam, e o que se vê é uma certa semelhança de dificuldades, e mesmo de iniciativas e expectativas. Então, esses dois materiais estarão à disposição. Nome, e-mail para qualquer contato que haja interesse, estão na lâmina. Bem, quando falamos em fronteiras, como é sabido, falamos de múltiplas realidades. É uma obviedade, mas convém ser relembrada. Na 4ª região, nós temos pelo menos 14 subseções que alcançam jurisdição de fronteira. Pelo menos 14 porque temos tido a felicidade de criação de novas estruturas e pode ter alguma inovação nisso. Temos as fronteiras secas, as fronteiras com divisas de rios, mesmo onde a divisa de rio nós temos pontes, não pontes. Temos jurisdição de fronteira com cidades de fronteira e outras em que são cidades distantes, e isso tudo implica uma série de diferenças para a condução de qualquer iniciativa. Uma questão muito importante é o contexto de relações daquelas próprias localidades. Assim como nós temos localidades onde é possível, singelamente, cruzar a ponte ou atravessar a rua, como o tradicionalíssimo exemplo de Santana do Livramento, e cordialmente e com a mais plena segurança os juízes se conversarem, existem outros lugares onde certamente isso pode ser um pouco temerário. Então, tudo isso tem de ser tomado em conta. As questões das fronteiras, algumas, pelo menos uma convicção pessoal, algumas têm criminalidades evidentes e outras nem tanto. Agora, eu não acredito em fronteiras inocentes. Nós podemos ter alguns lugares com essas situações como Foz do Iguaçu, que tradicionalmente é visto, né, os problemas de contrabando e tal, e outros lugares menos evidentes. A Uruguaiana mesmo é um lugar até mais ou menos tranquilo em termos de visibilidade geral, mas há muito tempo é dito que se tenha em Uruguaiana tráfico de armas. Já esteve até a CPI do tráfico de armas em Uruguaiana uma ocasião, há 5, 6 anos atrás, e nada de mais concreto foi apurado. Mas, em compensação, numa época próxima a isso, uma apreensão de um lança-morteiro na Serra Gaúcha, foi dito que o ingresso foi por Uruguaiana. E as pessoas conversam sobre isso. Inclusive, até conversando com a Polícia Federal sobre por que não surge alguma coisa, às vezes é dito, não, aqui se faz os levantamentos e depois os trabalhos aparecem mais adiante. E também pode ser que uma realidade local desse nosso sul, de coisas mais próximas, permita trabalhos mais discretos das atividades criminosas. Nós temos essa questão dos delitos inerentes do tráfico de pessoas, tráfico de drogas, tráfico de armas, e eu peço licença para pontuar que tráfico de pessoas está ocorrendo sim,
constantemente, e as fronteiras nossas aqui, de que estamos tratando, que é essa jurisdição de fronteiras vizinhas, irmãs, é muito propícia ao tráfico de pessoas envolvendo menores, é o que sempre surge quando se trata desse tema. Nós temos a fronteira também como um elemento contingente aos delitos em geral, seja pela busca de um melhor lugar para exercício da criminalidade. Um exemplo muito básico seria se considerássemos valorizações cambiais e onde é que se vai falsificar dinheiro. Embora o dinheiro seja falsificado de um lugar e encaminhado para o outro, mas esse aspecto de que o contexto de um lado ou outro da fronteira, só isso já pode implicar mobilidade, movimentação dos criminosos, com necessidades de persecução posterior. E é um inerente elemento de facilidade, por vezes também buscar de que lado da fronteira a repressão vai ser maior ou menor a um determinado delito. E, consequentemente, o interesse em transpor a fronteira para exercer a criminalidade com maior tranquilidade. E o outro, também óbvio e evidente, a rota de fuga. As fronteiras têm suas culturas muito próprias e elementos específicos, como dizia a doutora Salise. Essa questão, por exemplo, dos locais onde as pessoas residem e trabalham lícita ou ilicitamente. Ontem o táxi que se andava aqui em Foz dizia que muitos paraguaios residem aqui e têm seus negócios do lado paraguaio. Eu uso um exemplo clássico, muito claro disso, é a situação do delegado da Receita Federal de Uruguaiana, é casado com uma mulher argentina e reside em Pasto de los Libres. A cultura da fronteira com relação à facilidade e à inocência, às vezes, de uma conduta delitiva também é muito peculiar. Numa época uruguaiana, surgiram vários processos de pessoas com atribuição de identidade falsa, né? Por quê? Porque as pessoas queriam ir à Argentina comprar cerveja e aí tomavam um documento emprestado dos vizinhos e iam. Aí vinha um carro com 3 ou 4 pessoas, 3 ou 4 ou 5 ou 6 documentos de identidade para anotar ali a cota de cerveja daquela cruzada. E por que isso me parece significativo? Porque mostra o quanto é visto como inerente que não tem nada de errado em fazer isso. Porque senão era muito mais fácil pegarem e convidarem as pessoas para pelo menos irem junto. E aí seria o próprio indivíduo com o seu documento, lançando a sua cota, e não ocorreria nenhum crime nisso. Mas é tão óbvio, tão inerente para as pessoas da fronteira, que a fronteira não existe, que a ideia de usar um documento do outro parece que não seria um problema. Ocorreu um fato hilário quando se instalaram os juizados previdenciários em Uruguaiana, que uma determinada pessoa foi à Justiça Federal e precisava falar com o juiz. Tá bem. Olha uma audiência e outra, rapidamente atender. O que o senhor precisa? Não, o problema é o seguinte, eu estou aqui, eu trabalhava, eu vendia uma coisa ou outra e agora não estou podendo. Mas o que aconteceu? O senhor está doente? Não, eu trazia alguma coisa da Argentina para vender e agora não estou podendo. E dizem que aqui, no juizado, é para vir buscar uma solução para um problema, assim, com as pessoas que não podem trabalhar. Tudo bem, mas o senhor está doente? Qual é a situação? Não, eu preciso de um dinheiro para comprar sabão em Libres para vender em Uruguaiana. O camarada vai na justiça. Eu ainda não sei se isso não foi uma piada do Dr. Terrada, que mandou alguém lá de Rio Grande para fazer essa piada na justiça. Mas eu acredito que tenha sido autêntico e mostra o quanto as pessoas entendem como uma coisa mais natural essas atividades através da fronteira. É muito comum nas comunidades de fronteira o atendimento hospitalar do outro lado, que é mais próximo. Barra do Quaraí é uma cidade que fica a 70 quilômetros de Uruguaiana e 5 quilômetros do hospital de Belo União. As pessoas vão nascer no outro lado da fronteira e aí cria uma série de situações de ordem civil. Na esfera criminal, nós temos as rádios comunitárias que se instalam de um lado da fronteira para transmitir para o Brasil. Inclusive, são fatos concretos de Uruguaiana e isso são situações que se formam. Um fato também muito interessante que está surgindo agora, casualmente é Barra do Quaraí, houve supostamente uma fraude eleitoral para aumentar, para obter votos, né, obviamente, e foram cadastrados uruguaios de dupla nacionalidade
e mesmo alguma falsidade um pouco maior, talvez, com uruguaios não detentores de nacionalidade, dupla nacionalidade brasileira, para o fim de que eles pudessem votar em Barra do Quaraí. Aí, criativamente, eles resolveram, depois que já estavam documentados como cidadãos residentes em Barra do Quaraí, também pedir benefícios assistenciais. E agora tem lá um lote enorme de processos se formando, são inquéritos e algumas denúncias já, dessa situação. E isso tudo, embora seja ali do outro lado da fronteira, para processamento de uma ação penal, vai implicar a realização de atos transnacionais. Esses dias, conversando justamente em questão de saber aspectos de tráfico de pessoas com conselheiros tutelares, tinha um problema qual é? Mulher brasileira mesmo, não, uma cidadã argentina que tinha vindo ao Brasil, foi presa, só que quando ela veio para o Brasil, ela veio com a filha junto, menor. E aí como é que o Conselho Tutelar devolvia essa criança para a Argentina enquanto a mãe estava presa? Qual foi a solução? Que contaram depois? Conseguiram se comunicar com outros familiares, o pai da criança veio até a ponte, ali recebeu a criança e tudo se resolveu. Tudo se resolveu porque ninguém complicou, né? Porque, na verdade, é um problema, é uma aberração em certa medida. Mas é a solução ali porque o Conselho Tutelar tinha a mãe presa, a criança argentina, e fazer o quê? Ainda agora, semana passada, e por isso que eu incluí o exemplo, um cidadão argentino apedrejou a Receita Federal, a sede da Receita Federal em Uruguaiana. E o que aconteceu? Quando preso, ele não tinha nenhum documento e, aparentemente, um surto psicótico. Aí, a primeira questão é assim, que interessante, né? Porque ele chegou no Brasil sem nenhum documento. Se expulsar e disser que ele não pode se deportar, ou expulsar e disser que ele não pode retornar ao Brasil, não vai fazer diferença nenhuma, porque se ele entrou uma vez sem ter um documento, ele entra quantas ele quiser. Afinal de contas, ele não entrou no Brasil, né? Ele só se materializou ali. E aí, bem, foi pedido lá que fosse internado e, felizmente, a Polícia Federal teve um contato com a autoridade, com a com a inspetoria de Paso de los Libres, e, em nível de polícias, localizaram familiares e, no dia seguinte, compareceu o familiar para levar essa pessoa de volta para a Argentina. O que também é peculiar, porque, claro, a Polícia Federal viabilizou o retorno de alguém sem documentos, mas aí trouxeram os documentos e tal. Só que tem algumas perguntas, como reparação de dano e tal, que vai ter que se resolver depois. Tá? Mas é a solução das coisas que surgem em fronteira. E certamente muitos aqui têm casos para contar. Alguém gostaria de relatar algum? Bem, vamos em frente então. Foi dito hoje, e isso é uma obviedade, mas, mais uma vez, aliás, o que nós falamos aqui são muitas obviedades. Isso é uma questão peculiar, porque as questões são mais ou menos óbvias. Todos nós estamos mais ou menos exatamente de acordo, e, ao mesmo tempo, não se consegue muito bem que as coisas aconteçam. É um princípio da Constituição Federal, que rege as relações internacionais do Brasil, a integração econômica, política, social e a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Ou seja, é um discurso que é um pouco batido, mas que deve se tornar uma verdade, que nós devemos fazer com que as fronteiras sejam os pontos onde nos encontramos e não as linhas que nos separam. E, como foi dito hoje pela manhã já, muitas vezes são os interesses econômicos que puxam a integração e, portanto, as demais questões vão ficando para trás. Um cônsul de Uruguaiana, um cônsul argentino em Uruguaiana, há 15 anos atrás, numa solenidade, distribuiu o Curtosur, se eu não me engano, era esse o nome que ele deu. Era a moeda de cultura do Mercosul. Dizia com cultura, mas diz com que nos diz respeito aqui, o fato de que, embora a integração seja puxada pelos interesses econômicos, como comunidades nós temos que ter o interesse numa efetiva integração, para relações muito além do comércio. Bem, se é previsão constitucional, nós não temos uma opção pela integração e pela cooperação, nós temos um dever jurídico. E, uma vez existindo formação de comunidade, a circulação de bens, serviços, pessoas
aumentando, a persecução penal tende a alcançar além das fronteiras. E, portanto, em certa medida, qualquer iniciativa que se tome jurisdicionalmente tem amparo constitucional. Nessa medida, se adotar a cooperação direta ou qualquer outra iniciativa, nada mais é do que o juiz, no exercício da sua atividade, dar efetividade a uma norma constitucional que prevê integração e que, portanto, exige integração jurisdicional. E nós precisamos de uma integração que seja mais do que processual. Nós temos a questão de integração e cooperação para realizar os atos processuais que surgem no andar das coisas, mas nós precisamos de uma interação que alcance um nível de convivência, que nos permite solucionar questões, solucionar problemas que vão se antecipar. E precisamos também conhecer as realidades. O problema da questão de se dizer que a Constituição autorizaria qualquer iniciativa jurisdicional é que, assim como a Constituição tem, e já foi dito aqui, a previsão da integração como uma meta a ser alcançada, nós também temos o respeito às soberanias, que, como muitas vezes dito, é evocado como razão para que não exista alguma cooperação. Agora, se o Poder Judiciário como nós acreditamos, apesar de algumas dúvidas que às vezes ocorrem, um poder do Estado, o Poder Judiciário, no momento em que o juiz exerce a sua atividade, está falando pelo Estado. A soberania é do Estado. Portanto, se juízos diversos adotam procedimentos, isso é uma manifestação das soberanias dos dois Estados. E, portanto, não se poderia, se pode afastar a alegação, em certa medida, e coloco isso mais como uma reflexão, de violação à soberania. Porque não é um juiz de um país que invade o outro país. São dois órgãos jurisdicionais, portanto, dois representantes do poder do Estado e da soberania de cada um dos Estados, que agem em nome do respectivo Estado. Isso é ato soberano do Estado. Parece que é mais ou menos claro que cada ato jurisdicional é um ato soberano do próprio Estado. Se for de cooperação, cooperação temos. Mas nós, uma época que se tinha implantado em Uruguaiana e Paso de los Libres uma cooperação direta, eu recebi uma visita do vice-cônsul brasileiro em Paso de los Libres, e isso era ainda no século passado, o início deste, que veio saber, porque tinha chegado em Brasília a notícia de que estavam trocando cartas precatórias Uruguaiana Paso de los Libres. E na época eu refleti a respeito e concluí que poderia ser inadequado prosseguir com esses procedimentos específicos. E também, como visto aqui hoje, muitos precedentes jurisprudenciais dizem que é um risco essa iniciativa. Então, naquele momento, se suspendeu, basicamente, essas precatórias diretas, mas, dentro de um contexto novo, que é esse que estamos aqui agora, e se eu não estou enganado, em 2010 o TRF fez que seria um dos primeiros eventos de cooperação jurídica. Foi em outubro de 2010, no Tribunal, DRCI e Organização da Justiça. E toda uma cultura que vem se consolidando nos últimos tempos. O último cônsul que esteve em Uruguaiana, que na verdade Lucas Lage Brandão, foi para a Austrália, ele estava empenhadíssimo em conseguir que os juízes aceitassem as tramitações diretas, não, as cooperações diretas. Na verdade, ele não conseguiu fazer a reunião que pretendia e tal, mas eu digo como temos perspectivas que hoje autorizam mais esses procedimentos. Pessoalmente, eu me arrependo de não ter dado mais continuidade, até porque eu teria mais casos para descontar aqui, né? Bom, atualmente, nós estamos falando de práticas e coisa e tal, eu considero que o funcionamento das vias da cooperação pela autoridade central são bastante eficientes. O DRCI, de um modo geral,
de modo geral, não. O DRCI dá um suporte muito, muito eficiente quando se necessita de uma cooperação. Desde antes, se vai decidir ou não que vai utilizar, entrando e telefonando para o DRCI, eles dão informações muito claras. E o processamento ele é bastante razoável. São cerca de 6, 8 meses, hoje em dia, uma solicitação de assistência jurídica com a Argentina ou Uruguai. Até cerca de 10 anos atrás, não era esse o sistema. E aí, a equação entre a opção de risco, né, era um risco calculado, vai-se ter a tramitação formal ou uma cooperação direta, pendia bastante para a cooperação direta. Duas práticas em termos de o que se poderia chamar de cooperação. Uma, esse procedimento da carta precatória diretamente entre um juízo e o outro, e às vezes que se fez uso disso funcionou bem, e a outra prática que tem adotado, e que na verdade ela não é cooperação, é a utilização da carta com aviso de recebimento. Ela não é cooperação porque é um ato individual, né? O juízo emite a sua carta e espera voltar. Não há uma cooperação entre dois juízos. Como era feito? Muito singelamente, e a iniciativa disso veio lá, e quando eu dizia que precisamos de uma interação mais do que de uma cooperação, é porque nos anos 90 começamos a ter jornadas jurídicas promovidas junto com a Justiça Federal de Passo de los Libres. E em um determinado momento eu recebi, uns anos depois, um ofício do Juzgado Federal de Passo de los Libres solicitando uma diligência de inquirição de testemunha ou intimação. Bom, decisão no sentido de que, sendo uma diligência meramente de citação e intimação, não violaria a ordem pública e que caberia ao juízo de origem saber se ela era válida ou não conforme a sua legislação. Eu não precisava aqui dizer, olha, eu não vou cumprir esse pedido porque isso não vale. É o juízo de origem que decide isso. Bem, quando o procedimento inverso, às vezes que deprequei para Passo de los Libres, eu solicitei a intimação de testemunha para comparecer na Justiça Federal em Uruguaiana para prestar depoimento. Por quê? Partindo do pressuposto de que a nossa jurisprudência era bastante conservadora, a partir do momento em que expedida a intimação, a pessoa comparecesse, a testemunha comparecesse, não haveria nulidade a alegar. Por essa razão, o procedimento. Só que tem um inconveniente em proceder dessa maneira, que é causar a movimentação do destinatário da medida. E determinar que uma pessoa venha ao país por qualquer razão, sempre criam riscos. Está aí a previsão de salvo-conduto, né, que nós não temos numa cooperação informal. Doutora Salide, eu tenho 10 minutos ainda ou gastei 10 minutos? Bem, nós estamos na lâmina 12, portanto, faltam algumas. Como dito, a partir da legislação dos crimes de menor potencial ofensivo e das suspensões, o emprego da carta com AR surgiu como algo bastante interessante. E uma questão que se observa aí é o seguinte: nós temos cumprimento mais efetivo, muitas vezes, o atendimento da determinação dos estrangeiros do que dos nacionais. Eu uso como exemplo a situação de uma intimação com carta por AR para Buenos Aires. O camarada tinha desacatado o policial na saída de Uruguaiana, ele veio, ele compareceu na audiência, ele transacionou e ele pagou. Nós sabemos aqui que muitas vezes uma intimação por mandado não é atendida no nosso contexto. E aí é um problema que não é de cooperação, mas de como tratamos o direito e a relação das coisas aqui. O último caso de carta com AR, que eu vou ter audiência agora em outubro, 13 de agosto, a expedição da carta, intimada, a pessoa recebeu a carta em 1º de setembro e retornou, e já estava em 17 de setembro na Vara Federal UAR. Só que é uma atuação, não uma cooperação. E o problema é que,
quando eu remeto uma carta com AR, em certa medida, se for discutir soberanias, isso pode ser mais grave, porque eu não solicito uma cooperação. Aquela ideia de que quando um judiciário coopera é o Estado agindo, numa carta com AR não tem isso. Então, surge um impasse. Por outro lado, não existe nenhum ingresso no território estrangeiro e no nosso direito tem previsão legal. Então, para nós é mais plausível atribuir validade a isso. Tem a questão que está aí no contexto que está escrito, que é o seguinte, muitas vezes o que vai recomendar que se busque uma cooperação direta é evitar a prescrição. Só que justamente isso, se houver uma anulação ao final, vai nos trazer o que nós tentamos evitar, que é uma prescrição. Agora, quando se trata de processo com réu preso, aí parece que decididamente pode valer a pena. Uma solução que também não é cooperação, e aí importante, eu pensava comigo, pô, mas esse exemplo não é cooperação, aquele não é. Nós, como temos aumentado muito o volume de cooperações, uma das coisas que foi constatado na pesquisa feita junto às varas, agora, para atualizar as informações de um ano atrás, é que no último ano parece que o atendimento do DRCI começou a ficar mais precário. E isso tem uma relação mais ou menos óbvia com o fato de que se aumentou muito a demanda. Então, se nós desconcentrarmos atividades dessa via da solicitação de assistência jurídica, nós vamos poder manter uma solicitação de assistência jurídica com qualidade, enquanto resolvemos os problemas que podem ser resolvidos por outro caminho, por vias alternativas. Isso me parece que é algo a considerar. Bem, como dito, o problema são as ressalvas aqui, né? A questão da soberania. E tem outros detalhes, como foi mencionado pela doutora Salise, já na apresentação. Quando se utiliza a cooperação pela via informal, se distorce as informações para as políticas de acordos internacionais para a cooperação. Não chega ao DRCI, não chega ao Ministério da Justiça a informação do fluxo que está ou não havendo de cooperações. Por exemplo, nós temos, houve um fluxo migratório irregular ou tráfico de pessoas, e aí a questão das conversas e da interação para além do processo. Na Argentina foi constatado que era tráfico de pessoas, e no Brasil a prova não chegou lá, porque as pessoas disseram coisas diferentes de cada lado, e também porque no destino acaba sendo mais fácil, né? Tráfico de pessoas, o cara diz, não, eu só estou passeando, não tem jeito. Agora lá no destino, se o camarada está numa ou outra situação, se constata. Mas houve 20 casos de flagrante em um ano, de passagens de chineses e africanos, das mais diversas nacionalidades. Seriam, isso multiplicado pelo processo, pelo número de atos processuais, seriam uma centena de solicitações de assistência judiciária, talvez. 20 processos, com digamos 5, aí, uma intimação para uma finalidade ou outra, se teria quase uma centena. Isso acaba não aparecendo, não porque se tenha utilizado vias alternativas de comunicação, cooperação, mas porque nesses processos e em alguns outros, o que se passou a adotar quando da soltura de réus presos em flagrante, determinar, isso é meio óbvio, mas como eu lhes disse, são obviedades que há para dizer, determinar como condição de soltura a fiança e um comparecimento mensal em juízo para ser intimado. Se já tem processo em andamento, isto fica muito melhor de fazer, porque aí eu já tenho certeza, em termos, de que dá para declarar uma revelia se ele não comparecer. Então, o ideal, e desculpem o descompasso entre a lâmina e o que eu estou dizendo, mas é aqui o tempo como previsto. Tá. Então, assim, uma prática muito importante no momento é retornar à lâmina. Nós temos que ter uma preocupação que é a seguinte: o Brasil demanda 80% do SAGE. Então, nós temos que estar atentos a bem atender os SAGEs que recebemos, para termos uma reciprocidade. Questão do problema da assistência judiciária, da assistência jurídica, é que um prazo de 6 a 8 meses para um ato processual é perfeito, mas o processo vai ter uma intimação ou não para a suspensão processual, uma citação e intimação para resposta, uma outra para audiência. Então, o que eu busquei fazer, e funcionou mais ou menos bem por enquanto,
mais ou menos bem, porque às vezes tem as suas inconsistências, é um despacho que, quando solta o camarada que está preso, ele já saia, se tem um flagrante, né, já saia citado e intimado do andamento do processo, e com as condições de prestação de fiança e comparecimento em juízo. Se ele não comparece, já quebra a fiança. E cá para nós, muitas vezes, perder o valor de quebra de fiança vai ser meia condenação criminal. Se ele for inocente, lamento, mas basta ele comparecer em juízo e ele não vai quebrar a fiança. Com isso, eu tenho, por exemplo, um caso de 8 réus, 2 deles argentinos, denúncia distribuída em agosto de 2014, perdão, agosto de 2012, sentenciado em agosto de 2014, 2 anos de tramitação, com réus estrangeiros e tal, que compareceram. A maioria tem comparecido. Eu tenho um caso de 2 réus que não compareceram, e, bom, aí revoga a liberdade provisória, está o mandado de prisão na rua, e o processo pôde seguir porque declara a revelia. Então, ao utilizar esse sistema, é importante fazer a previsão da revelia. Isso que eu estou lhes dizendo, tem no material anexo, nos extras, tem uns despachos. Não que eu pense que sejam todos aqui melhor capacitados do que eu para fazer os seus despachos, mas apenas para registrar o que é feito. Então, nesse material anexo tem uma série de despachos, atas de audiência do que tem sido feito nesse sistema. E outra questão bem importante do SAGE. Eu posso, se ele não retorna, dar seguimento no processo. Se eu utilizo um outro sistema de cooperação direta, me parece que isso não é muito viável. A cooperação direta tem que ser para expedir, voltar logo e já está resolvido. Outra questão que também me parece bem interessante é a questão do envio dos documentos para o DRCI por e-mail. É simples, talvez todos aqui já façam, mas se não fazem, é muito recomendável, porque agiliza, não se perde tempo com correios, etc., e o próprio DRCI aproveita essa documentação digitalizada. Eu posso colocar mais 2 slides? 2. Tá, então tem que escolher bem. E se eu demorar, eles ainda podem ler. Videoconferência é muito importante. A videoconferência, ela permite... eu não fiz ainda, eu não utilizei isso na cooperação, mas se eu obtiver por cooperação direta uma videoconferência, eu resolvo vários problemas. Eu tenho partes que acompanham o ato, porque se eu depreco uma inquirição de uma testemunha, como é que fica a parte que não foi lá acompanhar? E se foi uma deprecação informal, ela vai dizer, é nulo. Ela não iria de qualquer jeito. Mas aí, se for formal, ela não pode reclamar. No informal, vai reclamar. Na videoconferência, tu tens o depoente, o interrogatório, a inquirição, sem precisar sair do seu país, e, ao mesmo tempo, eu tenho as partes podendo acompanhar. Eu acho que isso é muito interessante. E onde não existe tecnologia de videoconferência, é possível a utilização do Skype. E, ao que eu tenho conhecimento, em casos de tráfico de pessoas, a Argentina e Paraguai utilizam muito, especialmente em nível de ministérios públicos. Bem, aqui nós temos uma questão que também me parece que não é muito utilizada, pelo menos nos casos que me passam, que é o pedido de urgência. A cooperação jurídica permite que solicite com urgência o cumprimento da diligência e depois autentica isso pela via formal. Eu, de ofício, fiz uma restituição, esses tempos, de depoimentos diretamente. Tinha vindo 2 gurias de Uruguaiana, foram para menores, casualmente, foram para a Argentina e lá foram obrigadas à prostituição e tal, foram para em Buenos Aires. Aí era ainda em sede de fiscalia, Ministério Público, requereu o auxílio direto ao Ministério Público Federal, que ajuizou em Uruguaiana um procedimento desses, e lá foram colhidos 2 depoimentos. Encerrado, colhidos depoimentos, não, restitua-se o CD em mãos, uma cópia em mãos ao procurador, ao fiscal judicial, enquanto devolve pela via do DRCI a diligência. Eu não sei o que aconteceu depois, mas eu sei que, uma vez confirmado que estava tudo certo com a gravação e uns detalhes ali, foi entregue, o oficial de justiça cruzou a ponte. Bem, eu vou para os últimos, então. Não, já. Tá bem. O último, bom, e aí para fazer o perfeito. Outro, senão eu não vou conseguir dar... o último.
Tudo que eu tinha para dizer está aqui, como eles disse, são vários slides para que se possa ter uma informação quem tiver curiosidade. Tem algumas sugestões de coisas que acho que são interessantes. E como já dito, e parece meio óbvio, o que nós precisamos é de construção de relações das autoridades fronteiriças. A questão da confiança, e isso é difícil porque nós não confiamos em nós mesmos. Os tribunais desconfiam dos juízes de primeiro grau no bom sentido, mas dizia uma vez o professor Ovídio Batista, numa palestra de processo civil, que é muito interessante. O ato administrativo tem presunção de legitimidade. O ato jurisdicional tem presunção, terminou meu tempo mesmo agora, para o meu controle aqui, tem presunção de que alguma coisa deve ser reformada. Com todo respeito aos senhores desembargadores e tal, mas é uma coisa que é vista assim muitas vezes, né? E nós precisamos que sejam construídas as relações e elas tenham continuidade. E essa é uma grande dificuldade, porque as fronteiras são, em princípio, o lugar onde se iniciam carreiras e se vai embora. Então, é preciso que se forme uma cultura de transferência dessas relações. Enfim, nós falamos de uma cultura de integração, como tem com a conciliação. Conciliar é legal, cooperar é legal. Nós vamos introjetar essa ideia de que a cooperação é uma necessidade. Como foi dito, nós temos o Brasil como destino migratório. Estão aí a questão dos africanos, notadamente ganeses, haitianos, em Caxias do Sul, Cruzal, Passo Fundo, todos nessa situação. Outro dia a situação era a seguinte: a audiência do camarada que era acusado por coiote, trazer estrangeiros para o Brasil. Ele não podia comparecer porque ele estava na Argentina. E agora já houve uma suspensão ali do processo, e agora ele peticionou que ele precisa sair do Brasil, que ele não poderia, para ir a Gana comprar os produtos que ele traz para vender no Brasil. E essa é a realidade, e esse é só um exemplo que ocorre. Então, como é mais do que dito e repetido, precisamos de vontade de constituição, vontade de integração e vontade de cooperar. Como vocês podem ver, eu tinha vontade de falar muito também, mas acabou o tempo. Desculpem o excesso. Muito obrigado.